Espero que tenha. Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, bacana. Eu tô compartilhando a tela aqui com vocês, tá? Se vocês não quiserem falar, então vocês podem ir escrevendo aí do lado, tá? A gente vai mantendo um contato bacana. Primeiramente, quero agradecer a presença de cada um de vocês na nossa aula online, né? E vamos sempre tentar manter um horário bacana aí para a gente estar iniciando a nossa atividade, né? Evitar um pouquinho de atraso aí para a gente acertar certinho o que a gente vai fazer na aula, beleza? Falando em relação com vocês à atividade que eu passei para vocês, vocês têm alguma dúvida? Essa atividade, ela tem que ser entregue até na segunda-feira, tá? Tá valendo um ponto na média bimestral. Isso, é assim, ó. Vamos lá, eu vou. Vocês estão vendo a minha tela inteira, né? Eu vou falar para vocês. É a primeira aula de vocês que é online ou vocês já tiveram aula? Aula online, vocês já tiveram ontem? Bacana. Então, eu vou fazer uma breve explicação de como usar a ferramenta, tá joia?
E daí, se tiver alguma dúvida, a gente já vai falando sobre a aula também. É o seguinte, sempre eu vou estar fazendo uma apresentação online aqui para vocês. Eu gostaria que vocês, vai ter horários da aula que eu vou pedir para vocês deixarem o áudio ligado, né, para a gente conversar, bater um papo assim para ficar melhor. Ou muitas vezes, por exemplo, se quem não quiser deixar o áudio ligado também, não tem problema, mas é só vocês estarem fazendo um feedback assim melhor aqui no chat, né? Aqui do lado aqui. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse, né? Esse chat aqui a gente pode usar bastante também, tá joia? Aí é o seguinte, quando vocês forem usar o ambiente da sala virtual de vocês, tá? Sempre ele é dividido assim, ó, em mural, atividades e pessoas, tá? É, mural, atividades e pessoas. No índice mural, como é que eu vou explicar para vocês? Seria assim, no mural é mais uma salada de fruta. Ali onde é que eu vou explicar para vocês? Ah, pessoal, postei lá em atividades, no tópico do primeiro bimestre, no itens de materiais. Eu vou estar explicando para vocês certinho como é que, principalmente as atividades, tudo que for postado nas atividades ou no material, eu já vou falar para vocês lá no mural, tá? Então, no mural é mais assim uma saladinha de fruta, onde é que eu vou estar explicando para vocês o que está sendo postado em atividades ou no material. Aí eu subdividi dessa forma, tá? Em atividades, que é o que mais a gente vai usar aqui é em atividades, tá? Então vocês podem ver que eu dividi em material e atividade, tá? Então no item material, vocês podem ver que está a aula que nós tivemos no dia 6, né, de março, a aula, e mais um auxiliar, um rascunho. Esse rascunho seria assim para a gente, para nós, assim, um breve resuminho aqui das definições que eu passei para vocês, para a gente gravar bem, né, de uma forma bem simples, nada muito científica, assim, uma forma mais simples para a gente gravar bem o que foi passado, tá? Por exemplo, o conceito de urgência, emergência, tá? Socorrista, prestador de socorro, quais são as diferenças, tá? Então seria mais dessa forma. É, e o item, quando a gente for ver lá nas atividades também, no item, por exemplo, primeiro bimestre, atividade. Sempre atividade é o que nós vamos fazer na sala de aula, tá? Ou extra classe, que vai estar valendo nota ou não. A atividade que eu estou passando para vocês agora está valendo média na nota bimestral aí, são 10 pontos, né? 0,1 ponto, 10 pontos. Essa atividade, mas assim, a gente tinha combinado de vocês fazerem uma simulação, né, de primeiro socorro, do atendimento primário, tá, para vocês estarem apresentando na aula de hoje, né, mas por via do coronavírus, né, esperamos que não se estenda tanto esses dias aí, né, que tomara que dê tudo certo e logo se resolva essa situação. Vocês teriam que apresentar fazer uma simulação de uma avaliação primária, né, na disciplina de urgência e emergência, de um acidentado, por exemplo, de um trauma que ocorreu, e essa apresentação, essa simulação, ela teria que valer, tipo, durante 5 minutos, tá? Então, isso aí seria cronometrado, tá? Então, por exemplo, essa apresentação, se vocês forem fazer, por exemplo, 5 minutos e 10 segundos, né, então é cronometrado, a gente tem que acertar essa apresentação aí em 5 minutos, tá? Nada impede de ser menos do que 5 minutos, tá? Mas aí daí vai da consciência da avaliação, da simulação de cada um, tudo vai ser avaliado, beleza? Que mais que eu poderia falar da atividade? Um é o acidentado, dois são os socorristas, tá? Um é o prestador de socorro e outro é o socorrista propriamente dito. Aí os demais, eles são os curiosos, ou o transporte. A tarefa de vocês seria simular um acidente e os socorros que devem ser na avaliação primária, tá? Na avaliação primária. A avaliação primária, a gente vai estar conversando hoje sobre ela. Na apresentação presencial, quando retornarem as aulas presenciais, tá? Então, não vamos esquecer aí, quando voltar às aulas presenciais, eu vou cobrar de vocês a simulação, tá joia? E a simulação ela vai ter que estar perfeitinha para a gente avaliar ela, conversar, discutir.
Então, como vocês vão ter mais tempo aí para fazer a simulação, né? Então o nível de exigência vai ser um pouquinho maior, porque irão ter a aula teórica de hoje, né? Porque na verdade essa simulação era para acontecer sem a gente ter a aula teórica de hoje, mas agora a gente vai ter a aula teórica, então a gente vai ter um conhecimento um pouquinho melhor aí da situação. É, iremos discutir e avaliar as condutas, né? Vou discutir, eu digo assim, seria uma avaliação crítica construtiva, né? Do que poderia ter feito melhor, o que não poderia, se está bom, né? Então, seria mais ou menos isso aí. E aí também eu coloquei para vocês uma outra atividade, em relação a essa atividade prática, vocês têm alguma dúvida? Está tudo certo? Está esclarecido? A gente vai, por exemplo, nessa atividade prática, vocês vão ter que avaliar, vão ter que mostrar detalhadamente, por exemplo, tem todas as etapas na avaliação primária, desde o X, o A, o B, o C, o D e o E, tá? A gente vai estudar elas hoje, tá? Então a gente vai ter que tá tudo certinho para fazer na parte tanto teórica quanto prática. Na parte teórica, gente, ela é assim, ó, vocês podem fazer, vocês vão fazer em grupos, tá? Só que quando vocês forem entregar, vocês podem entregar o mesmo documento a todo mundo, mas tem que entregar individual, porque eu consigo atribuir nota pelo Classroom individualmente, tá? Então, daí eu gostaria que vocês podem fazer junto, por exemplo, o grupo, né, vai estar todo mundo igual, né, o mesmo documento, só que eu gostaria que vocês mandassem, né, ou enviassem, cada um enviar o seu, tá? Porque daí facilita para o meu controle aqui também. Ó, se vocês forem fazer, por exemplo, no grupo de 10 pessoas, então pode ser um ou pode ser dois acidentados, né? Se for dois acidentados, então daí vai ter que ter uma avaliação aí um pouquinho melhor, né? Que vai envolver mais o pessoal, né? Então seria mais interessante ter dois acidentados, mas vocês podem fazer com um também, né? Mas assim vai ter mais curiosos daí, por exemplo, no grupo de 10 pessoas, tá? E pode ser tanto um quanto dois acidentados, não tem problema. Ó, é assim, ó. Quando vocês forem ver aqui da avaliação primária, o transporte propriamente dito, ele é só. A avaliação primária, ela finaliza a hora que o transporte chegou. Tá? Então, assim, se vocês quiserem simular o transporte, também podem simular, não tem problema. Mas lembrando que vai ser avaliado para vocês até a etapa E, beleza? Até a etapa E vai tá sendo avaliado. Na verdade, a atividade teórica de vocês é essa daqui, tá? Daqui seria a atividade 2. Na verdade, a atividade 2 ela tem que ser entregue até o dia 23, que é segunda-feira, tá? Até o horário das 23h59. Então, eu mandei um anexo, um modelo para vocês a seguir. Lembrando que a atividade é em grupo, né? Todos iguais, porém, cada um deve encaminhar o seu documento em particular para o lançamento de notas, tá? Então, é assim, ó. É, eu dividi para vocês, né, colocarem o nome dos integrantes da equipe, tá? E entre parênteses, qual que vai ser a função dele? Ele é o prestador de socorro? Ele é o socorrista? É o curioso? Faz parte do transporte? Tá? E aqui vocês vão relatar o ocorrido. Primeiramente, vocês vão fazer a avaliação da cena. Lembra que na aula passada estudamos tanto fizemos a introdução aos primeiros socorros e também estudamos a parte aí da avaliação da cena, né, da vítima. Tá? Então, aqui vocês vão avaliar a cena, por exemplo, o acidente, onde é que ele ocorreu? Ele ocorreu num ambiente esportivo? Esse acidente, ele aconteceu no trânsito? Foi no meio da rua? Foi na própria clínica de fisioterapia? Ou foi no ambiente de trabalho? Tá? Então, seria essa avaliação da cena que vocês têm que fazer, tá? Tem muitos curiosos nessa etapa, os curiosos, eles estão ajudando, eles estão prejudicando, né? Então, seria mais ou menos, ou na verdade, possivelmente eles iriam prejudicar ou não. E depois, a parte principal seria a descrição detalhada, avaliação primária a ser realizada, tá? Então, aqui, por exemplo, vocês vão fazer a avaliação da vítima, tanto na parte nas etapas do X, do A, do B, do C, do E,
tá? Então, aqui vocês vão fazer uma avaliação, tá? E se os curiosos, na verdade, eles estão ajudando ou se eles estão atrapalhando. Se vocês deram função para os curiosos, né? Tipo, um vai ligando para o atendimento especializado, o outro já está ajudando a conter os demais curiosos, ou o outro está só vasculhando, né? Então seria mais ou menos assim. Exatamente, essa parte teórica que vocês vão fazer, como nós não vamos vivenciar ela hoje na prática que vocês deveriam vivenciar, então eu fiz dessa forma para vocês descreverem ela, tá? Então, assim, depois quando voltar às aulas, essa descrição vocês vão entregar para mim até na segunda-feira, tá? Então, até às 23h59 de segunda-feira. Lembra que o Classroom, caso vocês atrasarem a entrega, ele já vai diminuir um pouquinho a nota, tá? Eu já sei certinho quanto é isso aí. E essa parte teórica é exatamente a descrição da cena que vocês ensaiaram, que vocês treinaram essa simulação já na semana passada, que eu não tive acompanhando vocês. Né? Então, teoricamente, vocês já estão com a simulação pronta, agora é só descrever. Tá joia? Vocês, na verdade, sim, na verdade só vai mandar cópia a cada um, tá? Vocês podem compartilhar o documento entre todos vocês e mandam cópia para mim, vai ficar mais fácil para atribuição da nota, tá? Então, daí só vocês podem fazer junto, né? Então, daí vocês compartilham esse documento e mandam para mim daí, tá? Então, vocês mandam individual, tá joia? Então, essa seria a mesma que vocês vão fazer na parte presencial. Beleza? Tomar um pouquinho de água aqui para hidratar, né? Tá certo, pessoal? Tá tudo ok aí das atividades? Mais alguma dúvida? Podemos começar a nossa aula de hoje? Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Fazendo um breve resuminho da nossa aula passada. Eu gostaria que vocês, temporariamente, desabilitassem pelo menos o áudio, tá? Para eu estar conversando um pouquinho com vocês sobre a nossa aula passada. A gente fazer um breve resuminho para relembrar alguns tópicos. Isso, é só para relembrar alguns tópicos, tá, pessoal? E também é uma forma de eu ver se vocês estão participando da nossa aula. Tá, Joia? Vocês podem falar o que mais chamou atenção da aula passada? O que vocês aprenderam da aula passada? Algum resuminho assim de termos? Vocês poderiam falar para mim? SAMU, SIAT, urgência, emergência, sinal, sintoma, vocês lembram todos essas diferenças? Vocês podem visualizar também aqui no material que eu mandei para vocês da aula passada, tem todas essas definições, tá, gente? Urgência, emergência, sinal, sintoma, prestador de socorro, Professor, a gente Oi, não pode falar. consegue entender porque ele está com o microfone ligado. Edna! Tá. Quem está com o microfone muito alto, talvez abaixar um pouquinho o volume, né? Agora tá melhor? Tá melhor agora, né? Tá, então aqui, ó, tá todos os materiais aí que colocamos na aula passada, tá? Algumas nomenclaturas aí que é válido relembrar, tá joia?
Então, quando vocês tiverem alguma duvidazinha, que eu coloquei um breve resumo de uma forma bem tranquila aí para vocês estarem acompanhando. Vamos lá. Essa vítima aqui, vamos relembrar só, essa vítima é uma vítima clínica ou vítima de trauma? Clínica. Clínica, isso. Essa aqui é uma vítima clínica ou de trauma? Clínica. Essa daqui, o Anderson Silva, é uma vítima clínica ou de trauma? Trauma. Trauma. Essa vítima aqui? Trauma. E essa? Legal, bacana. Tá, então, acho que isso aí ficou bem claro também. É questão da vítima consciente, confusa, inconsciente. Vocês têm alguma dúvida? Então, lembrando que a vítima consciente é aquela que responde com precisão as perguntas básicas, vítima confusa é aquela que não responde algumas perguntas, e a vítima consciente é aquela que, inconsciente, é aquela que está desacordada, não responde ao ser chamada ou movimentada. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês um link no YouTube. Eu quero ver se vocês vão ouvir. Vocês conseguem ouvir o áudio do... Sim, não. Estão ouvindo? Não? Não. Tá. Professor, acho que para assistir o vídeo, todo mundo podia desligar o microfone e depois ligar de novo. Daí acho que dá para ouvir melhor. Também acho. Mas acho que, na verdade, ele não está... nesse momento pode desligar mesmo, viu? Acho que vai ficar melhor mesmo. Tá bem. Conseguiram ouvir ou não? Só para saber se ele está ouvindo o áudio. Vocês podem escrever no chat para mim, se conseguiram ouvir. Acho que não tá chegando os comentários para você, mas a gente não tá escutando. Ah, tá, não, agora eu vi. Não dá para ouvir. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Daí vocês acessam o link, que é interessante vocês estarem assistindo esse vídeo aqui também, resumindo o que a gente vai ver hoje, tá? Vai ajudar bastante vocês também. Vamos lá. Começando a nossa aula de hoje, tá? Vamos falar aqui sobre a avaliação primária. A avaliação primária dos primeiros socorros, que seria o XABCDE da vida. Vocês já ouviram falar dessa nomenclatura, XABCDE da vida? Vocês já estudaram em alguma outra disciplina? Ou é tudo novo para vocês? Tá, vamos lá então. Tudo novo. Bacana. Então, o XABCDE é assim, ó, são as etapas que vamos avaliar na avaliação primária da vítima. Só que assim, essa etapa, como conversamos na aula passada, muitas vezes aqui a gente vai estudar elas de forma em etapas, na verdade, né? De uma forma individual de cada uma. Só que lembrando que quando a gente for prestar um atendimento, né, isso vão ser etapas muito rápidas, onde você vai ter que ser rápido, vai ter que estar agindo de uma forma que muitas vezes fazendo simultaneamente essa avaliação. Vamos lá. O X quer significar o exsanguination, tá? Seria o controle da hemorragia externa grave. Aqui eu estou falando de uma forma geral para todos vocês, depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma. O A, que é o airways, vias aéreas e estabilização da coluna vertebral. O B, que se relaciona ao breathing, boa respiração. O C
que já é da circulation, circulação e hemorragia interna, o D, visibility, disfunção, né, neurológica, e o E, exposure, exposição do paciente, tá? Vamos falar agora sobre cada uma delas, tá? De uma forma individual. Hexasanguinação, hemorragia externa grave. Essa é a primeira etapa que vocês vão ver quando um acidentado, né, tanto de trauma que vão avaliar. Tá? Então, de que forma que é avaliada essa etapa, o X? Você vê a perda de sangue na superfície do corpo, né? Ele é visível ao exame clínico. Tá? Então, você vai vendo, então, assim, essa hemorragia externa, ela pode ser tanto capilar, quanto venosa e quanto arterial, tá? Então, a capilar, ela é mais superficial, onde é que tem uma saída, né, uma hemorragia um pouquinho mais pequena, em pequena quantidade. A venosa já é uma saída contínua, onde é que o sangue ele já é mais vermelho e mais escuro. A hemorragia arterial já é uma saída intermitente, o sangue vermelho mais brilhante, assim, né? Então, muitas vezes a gente já perde até o controle, né? Então, assim, a hemorragia externa, ela é a causa mais comum de morte evitável, tá, gente? Então, decorrente do trauma. Então, o seu controle é a prioridade. O controle dessas hemorragias, tá, pode ser uma forma de pressão local, né, de compressão local, que tem um exemplo, né, uma pressão direta no local, tá, que ela pode ser feita com gás ou com pano limpo, né, o que você tiver em mãos ali para fazer, de preferência, né, materiais descartáveis, ou também ele pode ser feita por... Tá, esse torniquete, ele é menos utilizado, tá, ele é quase não é utilizado. Hoje em dia, assim, você tem que ter muita experiência para estar usando um torniquete, tá? Eu gostaria que vocês falassem para mim qual a situação que eu posso fazer um torniquete. Vocês poderiam me falar? Professor, tá travando bastante o seu áudio. Não sei se o senhor tá conseguindo ver as mensagens, mas tem bastante gente reclamando. Ah, peraí. E que tá difícil acompanhar a explicação, porque além de travar, tá falando meio rápido. Se o senhor puder falar um pouco mais devagar. Tá, beleza. Deixa eu ver, agora tá melhor? Tá. Vocês estão vendo os meus slides que eu estou compartilhando a tela? Sim. Tá. Então vamos lá. Vocês querem que eu inicie novamente? Vamos lá. Eu vou iniciar novamente, tá? E vocês podem, por exemplo, por acaso que nessa tela aqui que eu estou, ver o chat, tá? Então, daí, como eu estou com o slide aberto, eu não consigo ver o chat. Aí vocês podem falar por áudio para mim, fazendo favor, a hora que estiver ruim o áudio, beleza? Sim. Ah, beleza, agora eu ouvi bem. Vamos começar de novo, então, por causa que essa parte é muito importante. Etapa X, a primeira etapa do XABCDE da vida. Hexagnação, hemorragia externa grave, onde a perda de sangue é na superfície do corpo. Como o próprio nome já diz, hemorragia externa, né? Quando a gente fala hemorragia interna, estamos falando de órgãos internos do corpo. Agora estamos falando da perda de sanguíneo na superfície do corpo, visível ao olho clínico. Tá? Então, a hemorragia externa, ela é a causa mais comum de morte evitável decorrente do trauma, onde é que o seu controle, ela é prioridade. A hemorragia externa, ela pode ser considerada, ela é subdividida em capilar, venosa ou arterial. Tá? A hemorragia capilar, ela seria a saída de sangue em pequena quantidade. A hemorragia venosa é saída contínua, um sangue vermelho mais escuro, né, falando da coloração. E a hemorragia arterial já é um corte um pouquinho mais profundo, então, às vezes, né, que pegou alguma artéria, já seria a saída intermitente do sangue, né, onde é que ele já é uma coloração de vermelho brilhante. Como controlar
essa hemorragia externa. Tá ok o áudio para vocês? Mais ou menos. Professor, você vai disponibilizar os slides depois? Vou. Obrigada. Os slides eu sempre vou disponibilizar para vocês todas as vezes que... Todas as aulas eu vou estar disponibilizando os áudios para vocês, tá? O áudio agora? Melhorou? Não tá tendo diferença. Tá, por causa que eu não tenho opção aqui para aumentar mais, já está no meu máximo aqui. E se eu falando um pouquinho mais alto, melhora? Tá. Agora vamos continuar a aula, então. Para fazer o controle da hemorragia externa, temos uma forma de pressão direta no local e também temos a forma de torniquete. Tá? A pressão direta no local, claro, como a gente está mexendo com sangue, né, com irrigação sanguínea, ela tem que ser com materiais descartáveis, tá? Então, essa pressão direta no local tem que ser com... ela pode ser com magalhães, ou ela pode ser feita também com algum outro material que seja descartável, tá? Agora, o torniquete, tá vendo a imagenzinha aqui do torniquete? Tá? A imagenzinha do torniquete, nós vamos procurar vamos procurar fazer também em sala de aula, só para ter uma vivência de como for fazer essa técnica, tá? Vocês vão ver que nessa aula de hoje, nós vamos falar bastante da avaliação, mas vai ser bacana que quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai aprender bastante técnicas para fazer de primeiros socorros, tá? Por causa que ajuda muito na prática. O áudio tá bom agora? Não, tá ruim ainda. Melhorou. Tá, joia, então. É isso aí. Okay, vamos conversando. Então, a gente pode fazer de uma forma de torniquete ou de pressão direta. Tá? Falando do choque hipovolêmico para vocês, que seria, o que seria isso? É quando não existe sangue suficiente para levar o oxigênio até os órgãos mais importantes, que seria o coração e o cérebro. Tá? O choque hipovolêmico, ele acontece com sintomas assim, quando dá uma dor de cabeça, um cansaço excessivo, tonturas, náuseas, pele pálida e fria, entre outros. Tá? Então, quando chegar nesse ponto, né, quando for diagnosticado isso, já seria uma transfusão de sangue, tá? Daí que a pessoa já perdeu muito sangue ali também, já teria uma transfusão de sangue a hora que estiver lá na avaliação secundária, depois do atendimento clínico, né? O choque hipovolêmico, ele é considerado... Você tem várias variáveis que você pode analisar, desde a perda volêmica, a frequência cardíaca, a pressão arterial, reenchimento capilar, frequência respiratória, débito urinário, nível de consciência e resposta volêmica. Tá? E esse choque ele pode ser classificado de 1 até o nível 4. Tá? Então, quanto mais próximo do nível 4, maior a gravidade do choque. Beleza? Até aí, tá tudo bem, pessoal? Estão me escutando? Sim. Tá, joia. Sim, tá bom o áudio. Agora não tem problema. Beleza. Então, vamos lá. Falamos da etapa X da avaliação primária, tá? Depois que vocês avaliaram a etapa X, da hemorragia grave, né, conseguiram controlar aquela hemorragia, fizeram uma pressão direta no local, aí vamos avaliar as vias aéreas e estabilização da coluna vertebral. Tá? Vocês vão analisar na via aérea se ela está permeável, se ela está aberta e limpa, né? Se tem alguma obstrução líquida ou sólida. Por exemplo, né, aqui você pode ver, veja um cursor do meu mouse aqui, vocês podem ver no indivíduo, né, aqui onde é que a gente está analisando as vias aéreas, né, se tem alguma obstrução na via,
se tem alguma obstrução na via aérea, tá? Depois a gente vai analisar a respiração também, já é na outra etapa. Tá? Aqui a gente faz uma estabilização da coluna vertebral também, sem movimentar muito, tá? Próximas aulas, nas aulas presenciais, vamos aprender técnicas aí de como desobstruir uma via aérea, tá? Como uma manobra de Ramsey, tá? Já são algumas manobras bacanas que a gente pode fazer em aula, mas na aula presencial, tá? Essa estabilização da coluna vertebral, ela tem que garantir que a cabeça e o pescoço sejam manualmente mantidos na posição neutra, estabilizados, tá? Aqui eu estou analisando a via aérea, e não virar a cabeça para um lado, a cabeça para o outro, ou movimentar o corpo da pessoa. Então, aqui, nesse caso, você teria que desobstruir, garantindo a imobilização da coluna vertebral, e verificar se há movimentação no tórax. Tá? Essa movimentação no tórax, a gente pode fazer também observando o movimento do tórax, tá? Se a pessoa está tendo o movimento da caixa torácica ou não. Certo? Alguma dúvida sobre o item A? Por causa que, assim, a gente vai por etapas, tá? Então, a gente fez o item A, agora a gente já vai analisar o item B, que é sobre a ventilação, tá? Por exemplo, se a via aérea, ela estiver obstruída, a gente já consegue começar a trabalhar, começar a trabalhar a ventilação, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ver se a via aérea, está desobstruída, se não tem um objeto estranho, ou se não tem algum líquido aí que esteja prejudicando a ventilação. Tá, eu vou passar o código aqui para vocês rapidinho, tá? Professor, é o código, não o link. O código, eu não tenho acesso ao código. Seria o código da turma? Sim. Mas a menina falou que ela já conseguiu. Conseguiu entrar? Sim, ela falou, Amanda, já consegui, kkk. Ah, tá. Se conseguiu, então tá ok. Podemos prosseguir? Ah, então tá jóia. Beleza, então. Obrigado. Se tiver mais alguém, vocês falam, tá? Agora o código eu não consegui acesso. Mas vamos lá. Em questão das vias, então a gente tem que analisar certinho, ver se ela está com obstrução líquida ou sólida, estabilizando a coluna vertebral. Tá? Feito isso, estamos na etapa 2, tá? Na etapa B da avaliação primária, onde é que temos que fornecer eficazmente oxigênio aos pulmões para auxiliar o processo metabólico aeróbio. Tá? Então, a via aérea ela tem que estar permeável e a ventilação tem que ser avaliada. Então, depois que vimos que a via aérea ela está permeável, vamos analisar se a ventilação ela tá sendo bem avaliada, se ela está normal, ou se ela está normal, se ela está muito lenta ou rápida. Tá? Então, aqui vocês podem ver que na ventilação, tá, muitos autores usam frequência respiratória, tá? Mas o ideal mesmo, é mais bonito, mais chique falar, mais formal, uma frequência ventilatória, tá? Que é o ideal, e não frequência respiratória, tá ok? A frequência ventilatória, ela está subdividida em 5 etapas, tá? Que seria anormalmente rápida, tá? Que ela também é chamada de taquipneia severa, a rápida, que seria a taquipneia, a normal, que seria a eupneia, a respiração lenta, tá? Que seria a bradipneia, e a apneica, tá? Que seria já relacionada à apneia. Anormalmente rápida é quando a frequência respiratória da pessoa, ela tá, tipo, a ventilação da pessoa, ela tá, tipo, acima de 30, tá? Como é que eu conto cada respiração?
É o processo completo, tá? Então, é inspiração e expiração. 1, 2, 3, e assim por diante, tá? O processo de inspiração e expiração, você conta uma frequência ventilatória, tá joia? Agora quando essa frequência ventilatória, ela está anormalmente rápida, acima de 30, né? Então, tipo assim, tá? Então, esse processo de frequência ventilatória, quando ela está numa taquipneia severa, quando é que ela está praticamente numa hipóxia, né? Onde o metabolismo anaeróbio já está lá em cima. Vocês podem me dar alguns exemplos? Vamos ligar o áudio aí, fazendo favor, pessoal. Alguns exemplos de taquipneia severa, fora algum trauma, fora um acidente. Por exemplo, o que seria uma taquipneia severa? Em que momento que teríamos uma taquipneia severa? Pessoal, vamos participar da aula aí. Taquipneia severa. Uns exemplos de taquipneia severa. Por exemplo, vamos falar de um jogador de futebol. Correndo lá, vamos pegar um lateral direito. Quando ele está... Em que momento a pessoa... Perguntei para vocês, em que momento a pessoa está com a frequência respiratória anormalmente rápida? Seria uma taquipneia severa. Por exemplo, uma respiração dessa forma aqui, ó. Ela mal e mal, na verdade, ela nem consegue falar, né? Nesse momento que ela está com taquipneia severa, né? Então, na verdade, eu pedi exemplos para vocês de quando a pessoa está com taquipneia severa. Uma corrida extenuante, uma corrida... Geralmente, aquela pessoa que está correndo aqueles 100 metros, 50 metros, né, de curta distância, que entra nessa taquipneia severa, né? Crise de ansiedade, exatamente. Professor. Oi. Natação também, os nadadores, no caso, também se encaixam nesse quadro de taquipneia severa, ou não? A taquipneia severa, ela é caracterizada quando você praticamente não consegue falar, né? Então, por exemplo, na natação, não sei, é que na verdade a natação é um esporte que eu não conheço muito particularmente. Talvez nas provas de curta distância, de 50, 20 metros, né? Piscina semiolímpica. Mas, assim, se ele tiver a ponto de falar, não seria já taquipneia severa, tá? Uhum. Severa é quando a respiração está anormalmente rápida, está fora de controle. Entendi. Agora vamos lá. Um outro exemplo de frequência ventilatória rápida, aonde dá mais ou menos umas 20 ou 30 frequências ventilatórias. A pessoa ela tá conseguindo falar, tá? Então, aqui eu acho que é o caso de uma prova de natação, onde é que tem a taquipneia, tá? Então, na verdade, é a taquipneia severa, seria uma taquipneia, aonde tem o acúmulo de carbono, tá? E diminui os níveis de oxigênio, da saturação de oxigênio, tá? De oxigênio sanguíneo. Beleza? Isso aí seria a diferença entre taquipneia severa e taquipneia. Taquipneia severa é quando praticamente o pessoal não consegue falar, tá com uma respiração muito ofegante. Isso aí acho que acontece mais em casos extenuantes, por exemplo, um acidente, né, alguma coisa assim. Tá? Aí temos também a eupneia, né, que é considerada em níveis normais, onde a média é de 10 a 20 frequências ventilatórias por minuto. Tá? Temos a frequência ventilatória lenta, né, que daí já é considerada como a bradipneia, tá? Nesse caso aqui, a pessoa, ela provável que ela já precisa de um suporte ventilatório, tá, gente? O suporte ventilatório já seria aquela ventilação assistida, onde é preciso máscara, válvula, muitas vezes até o balão de oxigênio, tá? Então, aqui já na bradipneia,
já tem que ter um suporte ventilatório, tá? Provável que precise, nem sempre precisa, mas é bom ter em mãos aí já, né, na equipe especializada, quando está a respiração lenta. Porque também é um indício de uma isquemia cerebral, tá? Onde suprimento deficiente de oxigênio ao cérebro, tá? Onde é que a respiração, ela está começando a ficar bem lenta, tipo. Tá? Quase que imperceptível. Tá? Depois nós vamos analisar aí qual que é a diferença entre a profundidade de uma respiração e outra. E já na fase apneica, a fase apneica já é praticamente sem estar com movimentos respiratórios, tá? Movimentos ventilatórios. Então, aí já está o processo de ventilação assistida, tá? Então, que realmente vai precisar da máscara, da válvula, do balão, né? E em casos muito mais em casos extremos, assim, até mesmo a pessoa ser entubada ou até outras técnicas aí, mas aí é claro, daí é só com especialistas da área. Vocês estão entendendo bem, pessoal? O áudio tá ok? Show de bola. Beleza, valeu, obrigado. A partir daí, da primária, da etapa B, né, podemos ver, ouvir e sentir. O que seria isso? Vendo o tórax do indivíduo, tá? Estou observando aqui o tórax dele, estou ouvindo a respiração, se está saindo algum ar, né? Eu estou sentindo algum ar tanto da boca quanto das narinas, do nariz. Ao escutar os pulmões, tá? Se eu for estar bem pertinho também, ao escutar os pulmões, eu posso identificar sons respiratórios anormais. Se tem algum ruído, ou se está dando aqueles, né? Alguma coisa assim, alguma coisa diferente aí, tá? Murmúrios vesiculares reduzidos ou ausentes, ao escutando os pulmões. Tá? No estado ventilatório, tá, ele pode ter, a gente sempre tem que saber diferenciar qual que seria a frequência e a profundidade da respiração. Tá? Então, por exemplo, a pessoa tem uma frequência boa, mas a profundidade ela pode ser bem superficial. Tá? Ou a pessoa ela pode ter uma profundidade boa e uma frequência que ela não está nos níveis ideais. Tá? Então, a gente tem que saber diferenciar a frequência e a profundidade. Tá? A profundidade, eu estou falando assim, por exemplo, às vezes a pessoa ela pode estar numa crise de ansiedade daqui vai. Ela está fazendo uma profundidade tão longa que ela não consegue fazer a normal. Tá? Beleza, acho que estava dando interferência aí. Não, tá jóia. Não, os slides, pessoal, vocês podem ficar tranquilos, tá? Vocês podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar sempre depois da aula, tá? Vocês podem ver que os slides da primeira aula já tá lá no tópico de materiais, tá? E aqui a gente tem que saber avaliar bem qual que é a frequência, qual que é a profundidade para estar avaliando, para estar verificando da vítima, tá? E todas as informações, assim que chegar o socorro especializado, aí vocês vão estar passando para eles essas informações. Enquanto que eles estão fazendo o atendimento, em paralelo, vocês já vão passar tudo que vocês sabem e tudo que vocês diagnosticaram na vítima. Vamos prosseguir. Em questão da ventilação, pessoal, ficou alguma dúvida para vocês? Da abordagem primária? Tá, então, lembrando que analisamos a hemorragia externa, que é o... O mesmo maneira, né, filha? Dia do seu casamento, você quer que chove, né? Ai, filha. Vai, filha. Para. Aí, por que quer sair de casa, velho? Gente, vamos desligar o som, fazendo favor?
Ah, lá na casa dele, você quer ir. Tem necessidade. Só que não tem necessidade, minha filha. E outra, se ele vir aqui... Vamos desligar o microfone para ele continuar? Sim. Tá, vamos tentar, é porque vai ter interferência, vai ficar difícil, viu? Eu já estou curiosa. Desculpa. Trabalhar, nós vamos denunciar. Teve uma KBO hoje, duas denúncias. Vamos lá. A criança trabalha. Eu esqueci que o áudio estava ligado. Beleza, melhorou. Gente, eu vou mostrar para vocês, não é uísque não, tá? É suco de uva branca. Sei, professor, você está mostrando só o frasco. Ó, suco de uva branca, tá? Fiquem tranquilos aí. Vou até colocar um pouquinho mais aqui. Ah, não gagueja não, rapaz. Esse aí é o uísque, eu tô vendo a garrafa, eu conheço. Esse é dos top ainda. Ah, certeza que colocou lá dentro. Tá, pessoal, vamos lá então. Aprendemos aí a etapa X, tá? Que seria a hemorragia externa, certo? Etapa A, que das vias aéreas, né, da desobstrução das vias aéreas. E a etapa B, que seria da tá joia? Agora vamos falar sobre a etapa C, que é a circulação e a hemorragia interna, onde é que a gente está vendo perfusão e sangramento. Tá, então, até aí, nós estamos vendo mais a nível superficial, agora vamos estar vendo mais a nível interno, tá joia? O tórax, o abdômen, o espaço retroperitoneal e os ossos longos, eles podem ser expostos e inspecionados para ver se tem algum sinal de lesão. Claro, com cuidado, né? E se realmente for necessário. Se não for necessário, permanece na situação que estão a vítima. Tá? Vamos falar um pouquinho da circulação, gente. A circulação, eu posso analisar da artéria temporal, artéria carótida, artéria femoral, artéria poplítea, braquial, radial ulnar e tibial posterior. Agora, eu quero gostaria que vocês ligassem o áudio novamente, que a gente vai fazer uma partezinha prática aqui. Tá? Liguemos. Isso, muito obrigado. Agora eu quero que vocês... Oi, cheguei. Nós vamos analisar esses pontos, tá? Vai travar tudo. Vamos falar... Professor, Oi. com o áudio todo mundo ligado, trava demais. Só se você explicar primeiro, daí a gente responde. Depois Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para Ellen e para a Carolina ficar com o áudio ligado. Duas pessoas. A Ellen e a Carolina. Tá joia? Então, só as duas, né? A Ellen e a Carolina. Vamos lá. Tá, então liga mais uma pessoa, então pode ser a Thaísa e a Pamela? Liguei. Ah, beleza, obrigado. Então vamos lá. Estou falando da artéria temporal. A artéria temporal ela é localizada aqui, ó. Tá? Então, assim, mesmo as pessoas que estão sem áudio, vocês procurem fazer para estar sentindo a artéria temporal, por causa que na prática isso aqui fica bem bacana. Tá? Então vocês vão ver, né? Muitas pessoas têm essa veinha aqui, essa artériazinha aqui aparente, tá? É uma artéria. Aí vocês vão colocar o indicador e o dedo medial. Não o dedão, porque o dedão ele tem pulsação própria, tá? Então, na verdade, vocês vão colocar o indicador e o dedo medial. Vocês conseguiram sentir a pulsação? Sim. O meu pulsa bem devagarinho, mas pulsa. Tá. Você vai pegar e vai sentir no teu lado direito. Isso. Tá? No teu lado direito. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou contar, vou cronometrar 10 segundos, tá joia? Vou cronometrar 10 segundos aqui.
e a hora que eu falar já, você vai contar quantas pulsações que teve. Beleza? Tá. 1, 2, 3, você vai contar dessa forma. Então, preparou? Tá sentindo? Sim. Conseguiu sentir bem? Prepara, inicia. Foi. Parou. 11? 11 vezes. E agora você multiplica esse número por 6. 66? Isso. Tá? Então agora vocês podem ver, tá? Vocês vão analisar. Lembra aquela classificação que eu falei para vocês? Tá? Então, assim, vocês vão multiplicar esse número por 6, tá? E vão vir nessa classificação aqui, ó. Né, que seria já da frequência cardíaca. Tá? Por exemplo, você multiplicou por 6 e deu, qual foi o valor? 66. Então, você está na classe 1. Tá? Então, você está, por exemplo, tá normal, a tua frequência cardíaca. Tá? Quem que deu acima de... Vamos colocar acima de 120. Vocês podem escrever no chat. 20. Acima de 100, entre 100 e 120, 128. Tá? Então, é assim, muitas vezes, isso é por causa da ansiedade, tá? Tem vários fatores, né? Mas, por exemplo, num acidente, quanto mais alto o batimento cardíaco, mais preocupante é. Tá? Então, assim, muitas vezes é causado por ansiedade, também algum susto que levou, né? Alguma coisa assim, tá? Então, assim, como estamos avaliando, vocês podem ver que a gente está avaliando, né? A gente está avaliando etapas por etapas, tá? Então, a gente não pode ter um diagnóstico por causa de uma variável. A gente tem que avaliar todas as variáveis e daí ter um diagnóstico, tá? Então, não é uma variável que vai dizer, a pessoa está mal. Né? A gente tem que avaliar todas de uma forma geral, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade, então. Outro ponto que podemos estar sentindo aí, mais comum, mais simples, é na artéria radial. Aonde que é a artéria radial? Aqui, ó. Os mesmos dedos, você vai sentir a tua artéria radial. Tá? Vamos fazer da mesma forma que a gente fez antes, com o lado direito, então, do corpo. Tá? Conseguiu sentir a artéria radial? Eu ainda não consegui. Tá, então na radial, não sei se vai ficar visível, né? Mas você pode ver aqui a artéria que está passando, tá? Então você vai procurar colocar bem em cima da artéria radial. Sem utilizar o dedão. Deu certo agora? Ainda não estou conseguindo. Agora eu consegui. Conseguiu? Uhum. Tá. Então concentra agora que a gente vai fazer aquele mesmo testezinho, tá? Dos 10 segundos. Preparou lá? Começou a contagem. Parou. 11. Quanto? 11 de novo. 11 de novo? Beleza. Então, é basicamente isso aí que eu queria conversar com vocês. Então, independente de onde que vocês forem estar sentindo, se é na temporal, se é na carótida, se é na femoral, tá? Basicamente, todas vão estar muito próximas. Tá? Alguém deu diferente, tipo assim, 3 batimentos de diferença, vocês podem escrever no chat.
deu uma diferença de 3, por exemplo? Tipo, antes foi 12 e agora foi só 9? Amiga, quando eu coloco para pesquisar. Por isso que eu tava dizendo que eu não sei se tá certo, porque quando você coloca para pesquisar, aparece motivações entre seca e extra secas, uma coisa assim. Não fala nada sobre altura, peso e higiene. Mas a motivação intrínseca e extrínseca, mas do que você quer perguntar? Pergunta. Tá, beleza. Vamos lá, vamos continuar aí a nossa aula, tá? Também temos para ver do estágio geral do sistema circulatório, né? Podemos verificar o pulso, né? Que seria o tempo de enchimento capilar e pressão arterial, a cor, a temperatura e a umidade da pele. Tá? Então, aqui, verificamos o pulso. A gente está vendo o pulso, tá? Outra forma de verificar o pulso, por exemplo, o tempo de enchimento capilar, tá? Para ver se está com uma perfusão boa, o sangue de vocês. Por exemplo, se você não sentiu a pulsação na artéria, você não sentiu a pulsação aqui, tá? Se você não sentiu a pulsação na artéria carótida. A artéria carótida, ela é um pouquinho mais complicada, porque assim, você tem que ter todo o cuidado de estar aqui, porque se você for segurar por muito tempo, né, e até muito forte da artéria carótida, você pode impedir o fluxo sanguíneo, tá? Você pode impedir o fluxo sanguíneo. Tá? Quem não conseguiu sentir a pulsação, temos vários pontos para estar sentindo, tá? Por isso que essa diferença dos pontos, tá? Mas a principal é a artéria temporal, a artéria carótida e a artéria radial que nós vimos aqui. Tá? Então, assim, praticamente a chance é nula se você não sentir em nenhuma dessas opções, tá? Por exemplo, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções de você sentir a artéria. Tá? Em uma delas você vai sentir. Então, é por isso que tem todas essas opções. Por causa que a pulsação, muitas vezes, no acidentado, muitas vezes você não consegue sentir, né? Então, é por isso que tem todas essas opções, tá ok? Mas as principais são essas aí, que nós comentamos. Agora, vamos falar do tempo de enchimento capilar. O tempo de enchimento capilar, o que seria? Para ver se a perfusão está boa do sangue. Por exemplo, você tem o teu indicador, se você apertar e soltar, vocês podem ver que a hora que eu apertei, ele ficou branco, ó, e ele já volta à cor normal. Tipo, dá 2 segundinhos já volta à cor normal. Tá? Para vocês verem que a perfusão está boa, seria isso aí. Tá? Se, por exemplo, vocês apertaram e a hora que soltou não voltou à cor normal, então está com uma baixa perfusão. Se não cor normal, né, durou aí uns 4 ou 5 segundos, aí ela voltou. Aí significa que a perfusão ela já não está boa. Tá? Vocês fizeram esse teste? Vocês viram como é que está a perfusão de vocês? Legal, legal. Isso aí são testes bem fáceis de vocês fazerem com o acidentado, tá, gente? Isso aí muitas vezes, até quando ele não está consciente, não está conseguindo responder, a gente faz esse teste, a gente vai chegar nessa hora aí ainda da aula, a gente vai falar mais. Tá? Então, e temos também a cor da pele, tá? A cor da pele, a temperatura e a umidade da pele. Nesse slide, a gente vai falar sobre a cor da pele. No próximo slide, a gente vai falar sobre a temperatura e a umidade da pele. Tá? Então, aqui vocês podem ver, podem analisar que a perfusão adequada da pele, né? Então, ela está com uma cor normal, né? Uma cor mais rosada. Né? Então, ela está com a perfusão adequada da circulação. Agora, da cor da pele. E a cor da pele, por exemplo, quando a pessoa ela já está com um aspecto mais pálido, né, onde há um fluxo sanguíneo desviado,
muitas vezes lesão para as extremidades, né? Então, assim, já está com um fluxo sanguíneo desviado, então já seria uma pele mais pálida, né? E agora, quando a pele está mais azulada, significa que a oxigenação ela está deficiente, tá? Então, aqui é oxigenação deficiente. Agora vamos falar sobre a temperatura e a umidade da pele. Estamos falando da circulação e da hemorragia interna, tá? Então, lembrando que a letra C, estamos vendo diagnosticando se a pessoa, ela possivelmente, ela tem uma hemorragia interna, tá? Agora, a temperatura interna, podemos subdividi-las, a temperatura, não a temperatura interna, podemos subdividi-la em pele fria, pele morna ou pele quente, tá? É assim, porque nem sempre teremos um termômetro à disposição, né? Então, por exemplo, a pele fria, ela quer dizer que a perfusão ela está um pouquinho diminuída. A pele morna já quer dizer que a temperatura ela está ideal. Agora, a pele quente está dizendo que é uma má perfusão. Só que são em todas, só que sempre tem que avaliar as situações, tá, gente? Por exemplo, vamos pegar um jogo de futebol, onde é que a pessoa ela está quente, está correndo, teve um acidente, sofreu um trauma, caiu. É claro que a pele dela vai estar quente, né? Então, aí o ideal seria a gente analisar também os outros fatores, tá? Desde umidade, temperatura, cor, né, pulsação. Então, nenhum você pode ter consideração de um fator isolado, tá? Então, quando a temperatura ela está maior do que 41 graus, aí já é considerado a hipertermia. Quando a temperatura ela está de 39,5 a 41, você já pode considerar que é uma febre alta. De 37,5 a 39,5, já consideramos febre, né? Uma temperatura normal seria de 36 até 37,5, tá? A partir daí já começa a dar umas complicações. E menor de 35 é hipertermia, né? E hipotermia, né? Onde é que a pessoa ela já está com a pele mais fria, né? Temperatura mais fria. Podemos analisar também a umidade, né, quando a pessoa ela está com a pele seca, onde é que está uma boa perfusão. A pele úmida seria uma perfusão diminuída, né, a pele úmida, muitas vezes as pessoas falam a pele mais oleosa, né, e a vasoconstrição periférica, que seria a baixa perfusão. Tá? Então, aqui a gente pode fazer esse teste que nós acabamos de fazer, né, que seria o tempo de enchimento capilar, que se ele volta à coloração normal, né, em até 2 segundos, significa que está numa boa perfusão, tá? Então, quando tem a vasoconstrição periférica, uma baixa perfusão, significa que você apertou, tá, ali, e daí, quando você tirou, soltou, continua praticamente a mesma cor, ela não volta para a cor normal, tá? Ela demora um pouquinho mais de tempo. Então, nessa fase aqui que vocês apertam o dedinho de vocês, o indicador, é chamado de leito inguinal, tá? O nome bonitinho, ó. Leito unguinal, na verdade. Tá? Onde é que você está avaliando a taxa de retorno do sangue, se a perfusão está adequada ou não. Lembrando que adequada é até os 2 segundos, tá? Para cima daí já não está adequada a perfusão. Dúvidas, pessoal? Tranquilo até aí? Podemos prosseguir? Tá tranquilo, né? Então, vocês viram que são testezinhos bem fáceis de serem feitos, tá? Vou tomar meu suquinho de uva aqui branco. Se fosse uísque, ia ser no country, né? Porque tá sem gelo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora da disfunção neurológica. Antes disso, vamos lá, eu quero ver se vocês estão entendendo bem a matéria. A gente tem que sempre estar bem claro cada etapa. Tá? Eu gostaria que vocês, ou uma pessoa ligasse o áudio, falasse, ou vocês podem descrever sobre as avaliações. Quais são as etapas? A letra e o nome. Fazendo favor.
o X, que é o primeiro, ele está relacionado ao quê? Isso aí. O A está relacionado ao quê? O A relacionado a vias aéreas, tá? Para a gente trabalhar a desobstrução das vias aéreas. O B é relacionado ao quê? Isso. Analisamos a hemorragia externa, né, que é o principal, que a gente pode evitar várias causas de morte, tá? Daí analisamos as vias aéreas para ver se elas estão desobstruídas, tá? Tanto por parte sólida ou como líquida. Analisamos a ventilação, que vimos, ouvimos e sentimos, tá? E a parte C? Circulação e hemorragia. Isso, pessoal, estou gostando de ver, viu? Legal. E agora vamos falar sobre a parte D, que é disfunção neurológica, tá? Lembrando que depois eu vou pedir isso aí de novo para vocês no final da aula, tá? Agora vamos analisar a disfunção neurológica. Tá? A disfunção neurológica, ela é interessante para a gente determinar o nível de consciência e determinar o potencial para hipóxia. Lembra que já falamos sobre a hipóxia antes, tá? O socorrista, ele pode inferir se o sujeito está confuso, se ele está combativo, se ele está não cooperativo, né? E aí, aqui, a gente já pode ter uma prévia se ele está em hipóxia ou não, tá? Aqui você já pode ter por exemplo, eu posso predizer que ele pode ter uma hipóxia aqui, vendo se ele está inferindo se ele está confuso, combativo ou não cooperativo. Agora você me fala, se o indivíduo recusar ajuda, já falamos sobre isso na aula passada, né? Demos uma pincelada nisso aqui na aula passada. Então, ele deve ser questionado por que ele não quer ajuda, né? Porque imagina, às vezes a pessoa ela está ali, está precisando de muita ajuda, né? Teve um trauma, e seja ela por um acidente, seja ela por um acidente de trabalho, um acidente de carro no trânsito, tem que ser questionado, né? Porque a gente tem que tentar estabelecer a empatia com a pessoa, porque para demonstrar que realmente a gente está ali para ajudar ela, tá? Então claro que a gente não vai fazer até onde não compete a nossa conduta, né? Não é que não temos o treinamento adequado para fazer, mas tentar estabelecer a empatia, falar para ele que está ali para ajudar. Então, assim, tenho certeza que ele vai aceitar, né? Ou pelo menos você está mantendo consciente ele conversando com ele, né? Porque você conversando com ele, você faz uma breve avaliação e um histórico. Então, daqui se o sujeito ele perdeu a consciência em algum momento, desde que ocorreu a lesão, desde o momento da lesão. Ou tem aquelas situações que muitas vezes a pessoa ela está meio que inconsciente, só que não está inconsciente, né? Às vezes outras coisas elas podem estar envolvidas, às vezes uma substância tóxica pode estar envolvida, né? Ou se existe uma condição pré-existente, talvez a pessoa ela é hipertensa, subiu mais a pressão ainda, né? Então ela está meio confusa. Tá, que possam levar a uma redução do nível de consciência ou um comportamento inadequado, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não pode, não que ela não está pré-inconsciente, por exemplo, às vezes ela está meio que agindo com algumas outras substâncias, pode estar envolvida, ou condição pré-existente. Tá? Agora, o rebaixamento do nível de consciência, ele pode ser de quatro etapas aí, a gente pode considerar quatro causas que isso pode acontecer. Primeiro, o nível cerebral, o nível de oxigenação cerebral está diminuída, né, causada pela hipóxia, tá? Então, menos oxigênio para o cérebro. Uma lesão do sistema nervoso central, tá? Então, ele pode ter uma terceira causa aí, seria uma intoxicação por drogas ou álcool, né? E pode ter um distúrbio metabólico, desde diabetes, convulsão, parada cardíaca, tá? Então, isso aí seria sobre a disfunção neurológica, tá? Mas, assim, tem formas de eu estar analisando a disfunção neurológica, não é só assim, eu acho que ele está isso, eu acho que ele está aquilo, né? A gente tem formas de estar avaliando essa disfunção neurológica. Uma delas é o sistema mnemônico, tá? Desculpa, o sistema mnemônico.
que é o AVDI, que é para fazer uma avaliação do nível da consciência da vítima. AVDI. Lembra que a gente tem essas siglas aí. Essa aqui é AVDI da disfunção neurológica. O XABCDE da vida é da avaliação primária da urgência e emergência que nós estamos analisando, tá? Então, o A, para verificar se a pessoa está em alerta, né? Se, por exemplo, como que é seu nome? Ela já respondeu de prontidão. Como que aconteceu o acidente? Já respondeu, tá? Se ela responde estímulos verbais, por exemplo, você fazer algum estímulo verbal para a pessoa, tá? Se ela está orientada, confusa, ou se ela está murmurando palavras incompreensíveis. Tipo assim, você pergunta, como é que é seu nome? O que aconteceu? Só fica resmungando, né? Murmurando palavras incompreensíveis. Tá? Então, isso aqui a gente está verificando o estímulo, a resposta a estímulos verbais. E resposta também é um estímulo doloroso. Tá? Se, por exemplo, eu pegar e dar um beliscãozinho na mão dela, claro, se ela, não, sem movimentar o braço dela, né? Mas deu um beliscãozinho na mão dela e ela não falou nada, tipo, nenhum ai, tá? Então, ela não está respondendo a estímulo doloroso. E também eu estou verificando se ela está inconsciente, tá? Gente, sobre o sistema mnemônico, tá tudo ok? Vocês têm alguma dúvida? Beleza, perfeito. O sistema mnemônico, tá? Ele não é utilizado nos dias atuais, tá? Mas desse sistema mnemônico, surgiu a escala de coma de Glasgow, tá? Então, essa escala de Glasgow, ela surgiu do sistema mnemônico, tá? Do AVDI. Vocês vão ver que é bem parecida, tá? Então, ó, nessa escala de coma de Glasgow, são analisadas 4 variáveis, tá? Abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora e a resposta pupilar. Dessas variáveis, elas são subdivididas em 4 ou 5 itens, tá? Ou 3, 4 ou 5 itens. Esses itens, temos um score, tá? O score ele pode variar de 1 até 6, dependendo qual a variável que for analisada. Por exemplo, a abertura ocular varia de 1 até 4, a resposta verbal varia de 1 até 5, resposta motora de 1 até 6, e resposta pupilar de 0 a 2. Tá? Então, a abertura ocular, ela pode ser subdividida em espontânea, a voz, responsiva à dor, ou não teve nenhuma resposta. Tá? Então, por exemplo, se você chegou perto da pessoa, ela abriu o olho, então o score já foi 4. Tá? Se você chegou perto da pessoa e ela não abriu o olho, você falou, oi, boa tarde, tá tudo bem? Aí ela respondeu a voz, tá? Então o score é 3. Se você tentou, se você chegou perto, ela não abriu o olho. Se você chegou e conversou com ela, ela não abriu o olho. Se você deu um estímulo, tá? Um estímulo aqui, por exemplo, deu um beliscãozinho, ou você encostou nela, tá? Então, e ela abriu o olho, então seria um score 2. Agora, se nenhuma das tentativas for válida, o score é 1. Tá joia? Agora, vamos falar da resposta verbal. A resposta verbal, por exemplo, você chegar e perguntar para ela, fazer perguntas para elas. Aí você vai analisar se ela está orientada, se ela está confusa, se ela está respondendo de forma inapropriada, né? Por exemplo, se você pergunta uma coisa, né, e ela responde, sei lá, de forma ríspida, ou chucra, ou xingando, tá? Respostas incompreensíveis, se você não entende o que a pessoa está falando, tá? Se você perguntar como é que é seu nome, ela fala, meu pai morreu, entendeu? Já respostas, palavras incompreensíveis, tá? E quando ela também, a resposta verbal não seria nenhuma,
né, quando ela não tem resposta verbal. Então, vocês podem ver que vai caindo o nível, vai caindo o score. Tá? Da resposta motora. Quando ela obedece a comandos, por exemplo, se você levantar os dois dedos, né, você fala assim, quantos dedos você está vendo aqui? Ou você pode imitar o meu comando, né? Seria uma resposta motora, se ela obedece aos comandos, tá? Faz um sinal de carona, ela pega e faz o sinal de carona, tranquilo. Se ela localiza a dor, se ela tem um movimento de retirada, se ela tem uma flexão anormal, uma extensão anormal, ou ela não tem nenhuma resposta de uma resposta motora, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está falando da flexão normal, ou a extensão anormal, seria do dedo, tá? Então, dessa forma, a gente está fazendo uma resposta motora, tá? Então, da mesma forma que for levantar os dois dedos, pode fazer uma flexão e extensão do dedo, tá? Então, também vai ser sem movimentar o indivíduo, tá? Temos aí a resposta pupilar. Então, assim, ó, esse é feito dessa forma. Esse score é somado a esse e é somado a esse. Tá? A soma deles vai dar, no máximo, 15. Tá? Desses scores. Por exemplo, se ela está respondendo, e a abertura ocular for espontânea, 4. Se a resposta verbal for orientada, 5, deu 9. Se a resposta motora ela obedece aos comandos, 6, deu 15. Tá? Então, é analisado dessa forma a disfunção neurológica, tá? Só que daí agora, depois de alguns tempos, surgiu a resposta pupilar. Então, sempre vocês vão fazer do score, vão fazer a soma dessas 3 respostas, tá? Subtraída pela resposta pupilar, tá? A resposta pupilar, o que seria? Quando ela não tem nenhuma resposta pupilar, tá? Então, ela nem dilatou e nem contraiu a pupila. O score foi 2. Quando apenas reage a um estímulo luminoso. Então, ela reagiu, contraiu ou dilatou. Foi 1. Agora, por exemplo, ela pode ter também uma relação bilateral ao estímulo. Um olho, ela pode ter o estímulo luminoso, e o outro olho ela não pode ter. Ou, muitas vezes, ou quando ela está praticamente em coma, né? Mas, assim, ou quando ela está com o olho fechado, se você puxar a pálpebra da pessoa, né, para você estar observando, né, a pupila, a resposta pupilar dela, né, com estímulo luminoso também é válido, tá? Porque muitas vezes ela não abre simplesmente com a resposta motora. Essa avaliação, gente, ela é rápida e simples, sendo a mais realizada, pois não permite tecer prognósticos. Tá? Então, a pontuação obtida de acordo com a melhor resposta para cada componente. Tá? Então, assim, o trauma ele pode ser avaliado de trauma leve, de 13 a 15, né, um trauma moderado, de 9 a 12, ou até um trauma grave. Né? Então, você pode ver que quanto menor a resposta, menor o score, mais grave está a situação. Tá, joia? E aí, pessoal, tranquilo sobre essa avaliação da disfunção neurológica, da escala de Glasgow. Essa pontuação, esse score aí, a gente vai ter na nossa provinha, tá? Estou dando uma cola aí para vocês. Vocês estudam bem essa escala aí. Tá joia? Isso aí é muito importante, tá, gente? Então, vamos prosseguir. Vamos decorar, então? Vamos lá, vamos mais uma vez. X, ABCDE da vida. Tá? X, hemorragia externa. A, vias aéreas. B. O que é o B mesmo? Eu não lembro. Falam aí para mim. Ventilação, isso. C, circulação. B, disfunção neurológica. Tá? B, disfunção neurológica. Agora vamos analisar o item E, que é a exposição da vítima. Tá? Nem sempre, gente, nem sempre é necessário fazer a letra E. Tá? Nem sempre é necessário fazer a letra E. Tá? Então, a exposição da vítima vocês vão fazer só quando realmente for necessário. Tá? Então, o sangue ele pode escorrer e ser absorvido pelas roupas, e assim passar despercebido. Tá? Então, o que seria a exposição da vítima? Remover a roupa do sujeito traumatizado a fim de identificar lesões. É claro, remover a roupa até onde precisa, né, que é necessário.
né? Então não precisa remover demasiadamente aí, tá? Então remover até o necessário. Também seria mais fácil para a gente diagnosticar se a pessoa está em hipotermia, né, onde somente as partes necessárias elas devem ser expostas, né? Por exemplo, quando ela está com hipotermia, está com a temperatura baixa, né? Então a gente pode sentir simplesmente colocando o dorso da mão na pessoa, né? A gente pode ver na testa, pode ver no ombro, pode ver na perna, pode ver no abdômen, tá? Então simplesmente colocando o dorso da mão da pessoa nas partes do corpo, você já está vendo se ela está em hipotermia ou não. E somente realizar a exposição da vítima, né, somente se for realmente necessário. Caso não seja, deixe que o socorro especializado faça isso aí, tá? Isso aí já seria, porque tem a forma ideal de você estar fazendo a exposição do corpo da vítima, tá? Então, vocês podem ver que a roupa, eu não vou poder simplesmente pegar e tirar e puxando, né? Porque senão eu vou estar movimentando a pessoa. A gente aprendeu que não pode movimentar a pessoa, né? Porque isso aí pode dar um dano irreversível aí na pessoa. Então, né, fazendo todo, né, o devido cortezinho aqui na roupa para estar podendo retirar, tá? Isso aqui também em caso extremo, caso, né, chegar ao socorro especializado, não chegar ao socorro especializado a tempo, e se realmente precisar, né? Mas muitas das vezes não precisa. Certinho, pessoal? A exposição da vítima tá tranquila aí também? Aí agora a gente vai fazer um resumo de tudo, tá? Daí a gente vai finalizar a nossa aula aí. Exposição da vítima tá tranquilo? Tá certo. Agora é com vocês. Quero ver agora com vocês. Façam para mim um breve resumo do X, A, B, C, D, E da vida. Tá, vocês podem escrever, ou quem quiser ligar o áudio para falar, que é mais fácil também, pode ficar à vontade, tá? X. Tem que ter na ponta da língua isso aí, viu? Hemorragia externa, perfeito. A. B. Ventilação. C. Circulação. D. A D. D. Disfunção neurológica. E. E o E, que a gente viu por último, exposição da vítima. Beleza, pessoal. Então, basicamente é isso aí, tá? Então, começando com o X, a gente avaliou hemorragia externa. Passamos por o item A, né, que analisamos as vias aéreas, e se elas são obstruídas ou não, né, tanto por corpo sólido ou com corpo líquido. Nas próximas aulas a gente vai, conforme for no decorrer do ano, a gente vai ver como desobstruí-las, né, algumas técnicas. Essas técnicas eu quero deixar mais assim para quando a gente for ter as aulas presenciais, é mais bacana, mas espero que sejam logo, né. A B, vão me ajudar, o que era a B? A B é a nossa circulação. A B é a nossa circulação. A B é a ventilação, tá? A B nós estamos tratando da ventilação, tá? Para ver se a pessoa se a gente está vendo, ouvindo, sentindo, se ela tá tendo movimentos profundos ou não, porque muitas vezes ela pode ter um movimento profundo do tórax, né, mas ela está tendo uma respiração um pouquinho mais rápida, ou vice-versa. Lembra que um pode influenciar no outro, né? A C, já estamos analisando a circulação. Lembram algum exemplozinho que a gente passou da circulação, que foi da pulsação, ver como é que estava. A disfunção neurológica, que estudamos a escala de Glasgow para ver se a pessoa está consciente, confusa ou não, né, qual que é a gravidade do trauma dela. E finalizamos com a exposição da vítima, tá? E ser feito aí em casos extremos, tá? Tudo isso tem que ser feito de uma avaliação e um tratamento simultâneo,
né? A gente vai fazer um tratamento bem simultâneo. Aonde a pessoa se machucou? Né? A gente chegou ao atendimento, a gente tem que saber responder essa pergunta, né? Qual que é a idade dela? O que aconteceu? Colidiu com o carro? Caiu uma escada? O que aconteceu? Fazer a desobstrução da via aérea, da via aérea, mais a função ventilatória, tá? Então, aqui a gente está falando do A e do B, da etapa A e B. Questionamento, falar sobre o pulso radial, a temperatura, a umidade, que a gente está falando da etapa C, tá? Ver o nível de consciência determinado pela adequação das respostas verbais ou não, tá? Aqui já estamos analisando a etapa D, examinar o sujeito da cabeça aos pés em busca de hemorragias e outras lesões. Tá? Então, aqui já estamos na etapa E, né? Onde é que muitas vezes, algumas vezes, pode ser feito, é necessário ser feita a exposição da vítima. Tá? E, para finalizar, o segundo socorrista, aplicar pressão direta no torniquete, tem que estar fazendo isso. Gente, isso aí tudo tem que ser simultâneo, em forma rapidinha, tem que ser feito. Tá? Aqui a gente conversou em praticamente 2 aulas, né, algumas horas conversando sobre isso, mas isso aqui são atitudes que têm que ser feitas em minutos ou até mesmo segundos, que pode estar comprometendo a vida da vítima, tá? E tem que ser repetida com frequência, especialmente em indivíduos graves. Se você analisou tudo isso, tem que analisar novamente, tá? Se analisou tudo isso, o socorro não chegou ainda, analisa novamente, e assim por diante, tá, gente? Por causa que depois, a partir daí, é a reanimação, onde é que muitas vezes, dependendo da gravidade do trauma, né, tem que ser feita uma reanimação. A gente vai também ter uma aula prática sobre isso, tá? Onde é que o transporte, onde é que tem que ter uma terapia de reposição volêmica, muitas vezes também. E a reanimação são todas as etapas da avaliação primária. Você tem que tratar o que encontrar o mais rápido possível. Ver se tem algum risco, qual que é o risco, se é o risco de vida, se é algum risco no ambiente, se há risco pro acidentado, pro socorrista, se há risco no ambiente, tá? Então, o indivíduo rapidamente removido após o início da intervenção limitada da cena. Se é os sujeitos, você pode diagnosticar quando ele está traumatizado grave, nível grave. Quando? Quando a via aérea está inadequada ou em risco. Ventilação está prejudicada. Etapa A. A hemorragia externa significativa ou suspeita de hemorragia externa. A hemorragia externa é a etapa X. Hemorragia interna, tá? Já estamos vendo aqui da circulação, etapa C. Se o estado neurológico está anormal, lembre os testezinhos da etapa D. Tá? Então, o trauma pode ser um trauma penetrante na cabeça, pescoço, tronco, ou proximal ao joelho, o cabelo, ou o cotovelo, tá? Pode ter uma amputação, ou quase amputação proximal aos dedos das mãos ou dos pés, ou até mesmo qualquer trauma na presença de condições clínicas graves, por exemplo, acima dos 55 anos, hipotermia, gestação, queimaduras, tá? Gente, a nossa aula de hoje, ela ficou por aí, tá? A gente viu o X, o A, B, C, D, E da vida, tá? Fizemos uma breve resumo da aula passada. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida dessa aula de hoje, da avaliação primária. Tá? Na próxima aula a gente vai analisar a avaliação secundária. A avaliação secundária ela é um pouquinho mais, a gente vai ver um pouquinho mais específico de cada uma dessas etapas. Tá? E aí, então, tranquilo? Tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida? Ah, beleza. Se eu jogo CS... Não jogo CS, não. Gente, mas então seria mais ou menos isso aí, tá? A nossa aula de hoje, tá? Ficamos até a nossa próxima semana, tá? E daí, não esqueçam, gente, façam a tarefa de forma individual, tá? De forma em grupo, né? Só que entreguem ela de forma individual. O prazo final para vocês entregarem a tarefa seria na segunda-feira, tá? E os slides eu vou estar disponibilizando para vocês nos próximos dias,
tá? Eu só vou colocar em PDF e daí vou postar lá no tópico de material para vocês. Tá joia? Tenham um ótimo final de semana. Muito grato pela colaboração de cada um de vocês e pela participação. Até mais.